Bonjour! Hoje eu não venho aqui ensinar um tópico de gramática ou de vocabulário, mas ter uma conversa muito importante com você, de algo que pode estar bloqueando a sua aprendizagem, que pode estar atrapalhando o seu estudo, né? Impedindo você de avançar. Então é muito importante que você assista este vídeo até o final, né? Inclusive mande para todas as pessoas que estudam idiomas, porque serve para todos os idiomas, não só para o francês, né? Mande para todo mundo, porque é uma conversa muito importante. Você já deve ter visto por aí, né, vários vídeos com a temática, né? Não diga, né, com aqueles títulos, não diga isto, aquilo, né, não use este termo, né, ou aqueles que generalizam, né, todos os franceses detestam tal coisa, ou todos os franceses amam tal coisa, né, generalizando, né. Horrível, horrível. Bom, existem coisas que são comuns mesmo à cultura, né, de determinado povo. Mas existem as diferenças também regionais, né? Então, um francês de Paris, ele vai ser um pouco diferente normalmente de um francês do sul, do norte, mais para o norte, enfim. Né? Isso falando da França, né? Sabendo que nós falamos francês, que as pessoas falam francês também em outros países, né? Há outros países de língua francesa. Mas também existem diferenças de cada família, né? Então, provavelmente a minha família, aqui em São Paulo, no Brasil, ela é um pouco diferente da família do meu vizinho, né? Existem hábitos, né, do Brasil, de São Paulo, que são diferentes de outras regiões também, mas existem hábitos familiares. Então é difícil, né? Por exemplo, eu moro em São Paulo, eu não posso dizer que todas as pessoas que moram em São Paulo, que são de São Paulo, gostam ou não gostam de determinada coisa. Ou que em toda casa as pessoas vão ter tal objeto ou tal outro objeto. E se eu estender isso, né, se eu estendo isso para o Brasil, é pior ainda, né? Porque a casa aqui de São Paulo é diferente. Se eu digo assim, por exemplo, no Brasil não existem casas de madeira, né? E é mentira, por quê? Porque eu posso não ver casas de madeira, ou pelo menos raramente ver, em São Paulo. Mas se você for para outras regiões do Brasil, você vai ver. Né? Então é difícil generalizar. Tudo que generaliza tanto assim, com a questão da língua e dos costumes, a gente precisa desconfiar um pouquinho, né? Não levar ao pé da letra, porque às vezes eu posso reunir 20, 30 pessoas que tenham aquela opinião, mas eu esqueço de que o Brasil é muito maior, ou que a França é muito maior, né, do que isso. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, existem alguns vídeos feitos por professores e professoras sérios que usam essa temática, né? Não diga tal coisa, mas usam com cautela e usam, algumas vezes, em tópicos importantes, como, por exemplo, eu já vi isso no inglês, né? E mesmo no francês, pode ser que exista, não diga eu quero, por exemplo, né? Em francês, je veux, né? Por quê? Né? É claro que a gente fala, que os franceses falam eu quero, mas em determinadas situações pode parecer rude. Então, se eu vou a um restaurante, a uma loja, eu não vou dizer eu quero aquele perfume, né? Por quê? Eu vou dizer eu gostaria daquele perfume, je voudrais, né? Então, neste caso, essa questão do não diga pode servir sim para chamar atenção para algo importante. Ou eu já vi alguns professores de inglês também usarem, né, a questão assim, outras maneiras de dizer tal coisa, e eu acho legal, né? Outras maneiras de dizer de nada, outras maneiras de dizer, sei lá, por favor, enfim. Né? Então aí você não está dizendo que aquilo não pode ser dito, mas sim você traz outras maneiras. Você sabe dizer de rien, que é de nada? Existem outras maneiras de dizer. Eu tenho um vídeo, inclusive, sobre isso, várias formas de dizer de nada. Né? Então aí eu não estou anulando uma forma, eu estou simplesmente dizendo que tem outras, que há outras formas, né? Há outras formas de se dizer aquilo, né? Então, é importante lembrar que o francês é falado em vários países. Vou deixar aqui um mapinha para você ver quantos países falam francês no mundo, né? E existem lugares também nos quais o francês não é uma língua oficial, mas há pessoas que falam, né?
Como aqui no Brasil não há tanta gente que fala francês, há várias pessoas, né? Não vou dizer, eu não estou dizendo de números, estatísticas, né? Mas você conhece, deve conhecer professores de francês que são brasileiros. Então, há pessoas no Brasil que falam francês, né? Os números eu desconheço quantas pessoas são, mas há pessoas, né? Assim como se você for na Grécia, se você for em outros países cujo francês não é a língua oficial, você vai encontrar uma outra pessoa que fala francês, né? E você vai usar uma língua mais padrão com essas pessoas, né? Porque o regionalismo, ele varia muito, é difícil a gente... Nós podemos aprender coisas regionais, mas nós não podemos dar tanta importância, ferro e fogo, para coisas regionais. Por quê? Né? Porque não se trata só da língua estrangeira, mas da nossa língua mesmo, né? E eu, por exemplo, falo português aqui de São Paulo, né, com sotaque de São Paulo, né, um português do Brasil, mas com influências de São Paulo. Então existem coisas regionais de outras regiões do Brasil, que é enorme, né, que eu desconheço. Né? E eu não posso dizer, né? Alguém vai dizer para mim que eu não falo português? Eu sou inclusive formada em letras, eu dou aula de português também, português e francês. Então ninguém pode me dizer que eu não falo português, porque eu desconheço aquelas palavras mais regionais. Eu aprendo todos os dias, eu dou formação também para professores brasileiros, então eu aprendo, tenho contato com pessoas do Brasil inteiro e aprendo todos os dias palavras novas, termos novos, né? Isso é normal. Assim como o francês que mora em Paris, ele vai desconhecer muitas vezes outras palavras de outras regiões. E não quer dizer que a pessoa não fale francês, né? Mas a pessoa não conhece tudo, né? Não dá para conhecer tudo. Já dizia o pai da linguística, né? Que o conhecimento pleno de um idioma, ele está dividido entre todos os falantes daquele idioma no mundo. Então, para você ter o conhecimento pleno do francês, você tem que reunir todos os falantes de francês do mundo todo e todos eles juntos vão ter o conhecimento pleno. Né? Então, isso é verdade para todos os outros idiomas. Né? O inglês também, você vai verificar que há muitos países de língua inglesa, de língua espanhola. Né? Então, a gente desconhece todas essas variantes, né? Todas essas palavras, essas variações linguísticas que nós temos por aí. Então, quando uma pessoa, ela tem... Isso geralmente acontece para pessoas que não são professores formados, né? E que tem aquela ideia, né? Ah, no meu bairro as pessoas falam assim, então ninguém fala de outro jeito, né? Mas é uma visão muito estreita da realidade. E aí ele vai ensinar para o aluno, olha, nunca fale isso, porque isso ninguém fala, né? Aí esse aluno vai para outro lugar, outro país de língua inglesa e vai escutar aquilo. Ou ele vai assistir a filmes e ele vai perceber que as pessoas estão falando daquele jeito. Mas espera aí, aquele fulano não tinha dito que eu não podia falar aquilo, né? Então não caiam nessa armadilha, né, de generalizações, de coisas, porque isso atrapalha o seu aprendizado, o trabalho dos professores sérios que estão tentando te ensinar. Aí você vê um termo lá no livro, vai achar que o livro está errado, o professor ensina alguma coisa, você vai dizer que o professor vai achar que o professor está errado porque a outra pessoa falou que não falava aquilo, né? E isso acontece até mesmo no ensino de português, né? Eu já ouvi pessoas que me disseram, ah, ninguém usa olá, né? Ninguém usa olá, todo mundo fala oi. Mas eu uso olá, eu sou brasileira, eu uso olá quando eu não conheço a pessoa e eu vou escrever para uma pessoa com a qual eu não tenho intimidade alguma, né? Em Portugal, provavelmente as pessoas usam, eu já ouvi muita gente usando olá. Então, quem são essas, né? A gente diz, ninguém usa, né? Quem são essas pessoas que não são ninguém, né? Eu, por exemplo, estaria fora aí do padrão, né? Estaria fora do padrão. Então, vamos ter cautela, né? E pensar que quando a gente aprende um idioma, aquela base mais formal, digamos assim, aquela base que a gente aprende nos livros, ela é muito útil, né? Por quê? Eu mesma tenho uma amiga da Romênia, e com essa amiga da Romênia, eu não falo romeno, né? Não falo a língua dela. Ela também não fala português, mas ela fala francês, né? E ela fala inglês, né? E eu também falo inglês, né? O meu francês é muito melhor do que o meu inglês, mas eu falo inglês. Então, nós nos comunicamos em francês e em inglês, né? Às vezes, eu
mando mensagens para ela em francês e ela me manda em inglês, porque para ela o inglês é mais confortável, para mim o francês é mais confortável. Né? Eu tenho uma amiga, né, que foi inclusive, eu tenho várias amigas na França, né, várias amigas de quem eu gosto muito, e tenho uma amiga belga, né, que foi a minha correspondente quando eu era adolescente e estudava francês. Nós éramos adolescentes, né, e ela mora numa região da Bélgica que fala uma outra língua. Essa região ela não é uma região de língua francesa, mas eles aprendem francês na escola, né? Mas ela sempre me dizia que o inglês dela era melhor do que o francês, né? Então, ela se correspondia comigo em francês para treinar e eu em francês com ela para treinar. Hoje em dia, muitas vezes ela me escreve em inglês e eu escrevo para ela em francês, porque ela ainda se sente mais à vontade com o inglês e com a língua dela, né? Que é uma outra língua da Bélgica, né? Que é bem parecida com o holandês, e eu não falo nada dessa língua. Então, para mim é muito mais confortável em francês, então eu escrevo para ela em francês, né? Então, olha só como a gente usa de forma global as coisas, né? Como ela, na região dela, ela fala esse holandês, né? Essa língua mais parecida com o holandês, ela provavelmente não vai conhecer coisas muito regionais, né? E eu tenho várias histórias para contar, não vou contar todas aqui porque senão o vídeo ficaria gigante, mas eu tenho uma amiga francesa, que é muito minha amiga, que mora em Toulouse e que me contou que quando um dia ela foi para o norte da França, ela viaja muito por lá, ela conhece muitas coisas, né? Ela não é uma pessoa que viveu só na região dela, mas mesmo assim ela ainda passa por situações assim, porque são normais. Ela foi para o norte e ela falou uma palavra que a pessoa do norte na loja não conhecia, porque era ela falou uma palavra, né, do sul, que eles usam mais no sul. Uma palavra para um determinado objeto. Ela falou aquela palavra e a pessoa lá do norte não conhecia e ela explicou, né? Simples assim, né? Então, olha só, ela é francesa, ela fala francês muito bem, claro, né? É a língua dela e ela é uma pessoa estudada também, culta, né? Mas ela vai se deparar com palavras que ela desconhece. Isso não quer dizer que ela não fale francês. Então, por que a gente vai ficar naquele desespero de aprender todas as coisas regionais de determinada região, né, de determinado lugar, ignorando talvez uma língua padrão, porque a gente quer saber como é que fala naquele bairro, daquele lugar? Não precisa, né? Se eu viajo aqui no Brasil, eu vou me deparar com diversas situações nas quais eu não vou conhecer as palavras. Falando português, eu explico para a pessoa me explica de volta, né? Então, se você sabe aquela base padrão, né, você se comunica no mundo todo e você aprende palavras novas, né? Se você for para o Canadá, eu tenho exemplos de amigas também francesas que foram para o Canadá, para Quebec. Então, tem muito exemplo aqui que eu posso dar para vocês de coisas, né, que vão trazer esse novo horizonte para vocês. Não fiquem desesperados para aprender coisas muito regionais, muito informais, né? Estudem tranquilamente, saibam que vocês vão aprender sempre, na vida toda. Nós vamos sempre aprender, ninguém sabe tudo, né? Então, fica aí o recado, né? Além de outro fator, né? Existe o fator formal e informal. O que eu falo com um amigo, eu não falo dentro de uma empresa, né? Olha quanta diferença linguística que tem, né? Então, a língua formal, ela é importante sim, tudo é importante no seu aprendizado. Então, aprenda aquela língua padrão, aprenda algumas coisas regionais e fique tranquilo, fique tranquila com o seu aprendizado. E coloque aqui nos comentários se você já passou por isso, se você já assistiu a vídeos assim, se isso te perturbou, se você depois viu que se usava aquilo que alguém disse que não se usava. Coloque aqui nos comentários a sua experiência com este tema importante que nós abordamos hoje aqui no canal. E à la prochaine vidéo! Salut!